Glória a Deus. Meu Deus do céu. Só Jesus, viu? Estou tentando fazer essa live. Toda hora que eu colocava, primeiro, a paz do Senhor Jesus, meus amados. Me perdoa por entrar desse jeito. A tecnologia e eu é uma briga terrível. Só o sangue do Cordeiro, viu? Meu Deus do céu. O que acontece? Já estou tentando entrar nessa live, já tem 14 minutos para fazer essa live, mas só o sangue, toda hora que eu colocava, ficava compartilhado só para mim. Me perdoa, pessoal da igreja, que estavam querendo ver a live e eu aqui me atrapalhando todinho, tá? Em nome de Jesus. Mas eu quero agradecer a você, em nome de Jesus, que está nos acompanhando aí, para a honra e glória do Senhor, meus amigos do Facebook, os meus conhecidos do Facebook, meus pastores, pastor André, pastora Sandra, em nome de Jesus, o pessoal da igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Batista renovada, caminhando pelo Espírito, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Quero deixar avisado para você que esta live, esta palavra que vai ser ministrada, não é só para nós que um dia aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, mas ela é para você também, de outra religião, que não tem religião, porque esse Jesus que serviu para a minha vida, serviu para a minha casa e para a minha família, é o mesmo Jesus que serve para a tua casa, para a tua família e para a tua vida, querido. Tá bom? Então não desligue, não saia, ouça aquilo que Deus tem para a minha vida, para a minha casa e que Deus tem para a sua casa também, tá bom? Eu quero começar essa live fazendo uma oração, tá bom? E se você puder fechar os seus olhos no lugar onde você estiver, tá bom? Claro, se você puder fechar os seus olhos neste momento, faça isso, querido, tá bom? Vamos fazer uma oração aqui rápida, para nós darmos início aqui com o louvor, com a Atali, tá bom? Feche seus olhos, querido. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor amado, por este momento, por o Senhor nos dar a oportunidade, ó Deus de Israel, de falar do Teu amor, de estar na Tua doce presença, de fazer, ó Pai amado, a Tua vontade, independente dos nossos erros, das nossas falhas. O Senhor tem estado conosco e nos dando força a cada dia para caminhar. Meu Deus, eu quero te agradecer pela minha casa, pela minha família, em nome do Senhor Jesus, pelos meus 4 filhos, ó Deus de Israel. Quero agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, pelas nossas vidas. Senhor, nós sabemos que o mundo está triste, o mundo está desesperado, o mundo, Senhor, está com medo por causa de enfermidades, ó Pai amado, que tem assolado esta terra. Mas eu creio num Deus que cura, creio num Deus que sara, num Deus que transforma, num Deus que liberta e num Deus que ressuscita. E eu creio, ó Deus de Israel, que o Senhor já entrou com providência, Pai maravilhoso e eterno, no meio deste povo, no meio da face da terra, trazendo a Tua providência, trazendo a Tua solução, tirando, Papai amado, o choro e transformando em alegria, tirando a enfermidade, Senhor amado, e trazendo cura. Eu creio em nome do Senhor Jesus e desde já eu te agradeço, Pai amado, pela vitória a qual o Senhor já nos deu neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém, meu querido, creia nisso. Chamar minha filha aqui, Atali, vai estar louvando, tá bom? Fazendo um louvor para nós começarmos a palavra, querido. Em nome de Jesus. Louve conosco, tá bom? Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo assim de mim. Aleluia.
Mais um louvorzinho? Mais um? Vai, filhota. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Mais um louvorzinho pra gente. Vamos adorar o Senhor, né? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Esse fogo é o fogo de querer falar muitas vezes e não poder, né? Do amor de Cristo. É complicado. Mas glória a Deus. Vamos para aquilo que Deus colocou no meu coração. E quero compartilhar com vocês, queridos. Se vocês puderem abrir a tua Bíblia, em nome de Jesus, em Juízes 6, capítulo 1. Tá bom? Juízes 6, versos 1. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esperar um pouquinho para todos abrirem. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, ele entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os malequitas e os outros povos das regiões
a leste deles invadiu, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de toda a caminhada, ao longo de todo o caminho, até Gaze, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco esta palavra, Senhor amado, em tua doce presença. Sei, ó Deus Pai, que todos esses que estão assistindo essa live não estão aí para ver aquilo que eu tenho para falar, mas sim aquilo, ó Deus de Israel, que vem direto do teu trono para o coração de cada um deles, assim como veio para o meu, Deus de Israel. E eu creio, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra irá edificar não só a minha, mas a vida de todos que estão ouvindo e assistindo essa live. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e já te agradeço. Amém. A palavra do Senhor diz assim, querido, que por causa da desobediência, o inimigo, ele tem total controle sobre a vida do ser humano. A Bíblia diz assim que lá em Êxodo, a palavra do Senhor diz assim que Moisés, quando Deus chegou para Moisés para falar do povo, que ele queria libertar o povo de Israel, antes de Moisés voltar para o Egito, o Senhor já tinha estabelecido algo para o povo de Israel. E desde lá para cá, o Senhor levantou Abraão, Isaac, o Senhor levantou Jacó, o Senhor levantou Moisés, o Senhor levantou Josué, e agora o Senhor está levantando Gideão. Eu quero que você entenda a partir de Moisés para cá. Quando o Senhor estabeleceu que ia libertar o povo de Israel da mão do Egito, o Senhor já tinha falado para Moisés que o povo ia herdar uma cidade aonde havia pão, mel, onde havia abundância em alimento, uma terra frutífera, uma terra próspera. O Senhor estabeleceu isso antes de Moisés ir até o faraó e falar para o faraó que ia trazer o povo para o deserto. Antes de libertar o povo, o Senhor já tinha estabelecido que ia fazer o povo de Israel ser um povo próspero. Mas a incredulidade do povo que fez ele viver todo esse tempo no deserto. A murmuração fez ele viver todo esse tempo no deserto. Talvez o povo era para passar dias no deserto e o povo acabou passando 40 anos no deserto. Mas por culpa do próprio povo. Então o Senhor estabeleceu ali, decorrente a esses 40 anos, Moisés, Arão, levantou Josué, e o povo, ao invés do povo temer a Deus, o povo ter a consciência do Deus que eles servia, da onde eles foram tirados e para onde o Senhor tinha os levado, ou estava levando eles e aonde o Senhor colocou, eles não reconheciam Deus como deveria ser reconhecido. Eu não sei, meu querido e minha querida, o que Deus já fez na sua vida. Talvez você tenha direcionado essas bênçãos, essas coisas que aconteceu sobre a sua vida, um milagre, livramentos, a outros deuses, a outras religiões, a outras coisas que não convém. Mas eu quero te dizer uma coisa,
Quem estabeleceu isso para a sua vida, esta vitória, foi Deus, somente Deus. Não o Deus dos crentes, o Deus de todos. Foi Ele que estabeleceu sobre a sua vida esta bênção. E se essa bênção não chegou até você ainda, não é por culpa de Deus. Eu quero que você entenda. É por muitas vezes a nossa incredulidade, a nossa fé em outras coisas bloqueiam e impedem com que as bênçãos de Deus cheguem no tempo determinado de Deus para nossas vidas. Às vezes Deus tem determinado algo para nós em um ano, em um mês. Mas a nossa incredulidade faz com que essas coisas que Deus estabeleceu para nós leve a vida inteira. E às vezes nós mesmos não recebemos aquilo que Deus tem. Quem vai receber é a nossa descendência, a nossa geração, a primeira, a segunda, ou talvez até a terceira, por causa da nossa incredulidade. Nós poderíamos muito bem viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o mais rápido possível, e muitas vezes não vivemos por incredulidade das nossas vidas, por acreditar em algo que não convém, por criticar muitas vezes, por desacreditar muitas vezes, por murmurar muitas vezes, pela falta de fé. Você consegue entender isso, meu querido e minha querida? A palavra do Senhor diz assim que, por causa, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor não aprovava. Então já não era a primeira vez que o povo fazia as coisas erradas perante aos olhos do Senhor. Mas o povo, eles estabeleciam algo e viviam numa cegueira espiritual, e para eles estavam tudo certo. E viviam presos na mão dos inimigos, vivendo aquilo que os inimigos estabeleciam para eles. E muitas vezes o pecado, eles nos leva a ser preso, mas preso pelo inimigo, acorrentados, nos impedindo de viver as promessas de Deus para nossas vidas. Você consegue entender isso? O povo de Israel novamente estava fazendo tudo aquilo que desagradava aos olhos do Senhor Jesus, do Senhor Deus. E novamente o povo fazia errado. Desde Gênesis até aqui, até Juízes, o povo só recebia bênção. O povo só recebia a provisão de Deus. Mas só fazia o que era errado perante aos olhos de Deus. Às vezes você está esperando algo de Deus para a sua vida. Mas o que você está fazendo para que essa bênção a qual você tanto espera do Senhor, a qual você já clamou, a qual você já pediu, a qual você está esperando, o que você está fazendo para que essa bênção não chegue? Porque se ela não chegou ainda, é porque você está fazendo para que ela não chegue, e não fazendo para que ela chegue. Porque se nós queremos que essas coisas que Deus estabeleceu para nós cheguem até a gente, nós devemos agradar aos olhos do Pai. A Bíblia diz assim que o povo de Israel, ele vivia preso e se escondendo do povo, dos midianitas e do povo inimigo. Eles viviam se escondendo. Até quando, meu querido, nós iremos nos esconder? A Bíblia o Senhor já estabeleceu você como vencedor. O Senhor já estabeleceu uma terra próspera para você. Mas até quando você vai ficar se escondendo e deixando ser roubado? Porque a palavra do Senhor diz aqui que o povo, os midianitas, entravam na terra a qual Deus deu para o povo de Israel e roubavam, saqueavam e matavam tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles faziam.
Até quando você, nós iremos deixar o inimigo entrar dentro da nossa casa, entrar dentro na vida da nossa família e saquear tudo aquilo que Deus nos deu? Deus, Ele estabeleceu bênção para nossas vidas, foi Ele que nos deu. E se nós, como servos, como homens e mulheres de Deus, não tomarmos posição como verdadeiros filhos do Pai, e nos levantarmos como verdadeiros guerreiros, o inimigo vai continuar entrando dentro da nossa terra, entrando dentro da nossa casa, no meio da nossa família, e roubando tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós. O Senhor, Ele não quer isso. O Senhor, Ele quer nos abençoar e Ele tem pressa em nos abençoar. Mas como que o inimigo, ele entra dentro daquilo que Deus nos deu, dentro da nossa terra, da nossa casa, e toma aquilo que Deus nos deu? É você não colocando a sua casa em oração, é você não lendo a palavra do Senhor, é você não se posicionando como verdadeiro servo do Senhor, é você não tendo o ensinamento da palavra do Senhor, é você não querendo mais ir à igreja, é você não querendo mais ouvir a palavra de Deus, é você não querendo mais dar ouvido às coisas de Deus e começa a estabelecer algo totalmente ao contrário daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. E começa a dar ouvido às pessoas que não te edificam em nada. Começa a ir a lugares que não vão edificar a sua vida em nada. Começam a fazer coisas que não vão edificar a tua vida em nada. Isso faz com que o inimigo entre dentro da tua terra e toma tudo a qual Deus estabeleceu para a sua vida. Deus te deu, querido. É teu. Toma conta, cuida. Seja forte, seja guerreiro e proteja aquilo que Deus te deu. Proteja tudo aquilo a qual Deus estabeleceu para a sua vida. Essa terra a qual Deus te deu é sua. Essa terra onde transborda leite e mel. Essa terra é sua. A sua família é sua. Foi Deus que te estabeleceu ela. Não deixe o diabo entrar e roubar aquilo que Deus te deu, querido. Aleluia. Não deixa essas coisas entrar dentro da tua casa. Não deixe o mal entrar dentro da tua casa. Não deixe o pecado entrar dentro da tua casa. A Bíblia diz assim que a única coisa que nos afasta de Deus, querido, é o pecado. Então não deixe o pecado, querido, te afastar de Deus. O povo de Israel estava afastado de Deus pelo pecado que eles cometiam. Por não dar mais crédito às coisas de Deus. Não deixe o pecado tomar conta da tua vida. Se o pecado entrar na tua vida, o inimigo entra na tua vida. Ele entra na tua casa. E me perdoe da palavra, ele vai fazer uma desgraça na tua vida, na tua casa. Você consegue entender isso? A casa que você tem, quem te deu? A família que você tem, quem te deu? A sua vida, o seu emprego, o seu estudo, o seu ministério, quem te deu? Foi o inimigo? Não, querido. Foi Deus que te deu. E o que você tem feito para cuidar disso? O que você tem preservado as coisas, as promessas de Deus na sua vida? Como que eu posso preservar as promessas de Deus? Não é guardando, é praticando. É praticando. E se tiver que guardar, guarda no coração. E pratica.
Em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer aqui, eu não vou ler, mas eu quero que você entenda. Essa palavra fala de um homem, de Gideão. A palavra do Senhor diz assim, ó, que no último momento, lá nos 45 do segundo tempo, escuta só, no versículo 6 do capítulo 6 de Juízes, a Bíblia diz assim que no 45 do segundo tempo, o povo reconheceu o sofrimento que estava passando. Reconheceu que o inimigo era dono da vida deles ali naquele momento. Você consegue entender isso? Quando você vive na prática do pecado, quem é o Senhor da tua vida, querido? É o inimigo. E Israel reconheceu nos 45 do segundo tempo. E sabe o que Israel fez? Eles clamaram a Deus e pediram misericórdia ao Pai. Pediram ajuda, porque reconheceram o que eles estavam fazendo de errado e queriam deixar para trás. Aí o Senhor levanta o homem, porque o nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus que está aí nos ouvindo, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus que não olha o seu pecado, que não olha a sua falha, Ele quer saber do teu coração, do arrependimento do teu coração. E a Bíblia diz assim que Ele levantou um homem chamado Gideão, depois do clamor do teu povo, que pecava, que errava contra ele. Mas a misericórdia e o amor de Deus é sobre a minha vida e é sobre a sua vida. Não importa o que você está fazendo agora, como está a sua vida até agora. O Senhor, Ele quer saber como será a sua vida a partir do momento daqui para frente. O que passou, passou, querido. O Senhor, Ele está preocupado com o que você vai viver. E o povo de Israel, eles reconheceram que o passado, o ontem, estava tudo errado e queria viver um presente melhor. E por isso eles reconheceram o erro. Reconheça seu erro. Eu reconheço meus erros todos os dias porque eu sou falho e sou pecador. Mas reconhecer o erro e não viver na prática do pecado, querido. A ideia é essa, você consegue entender? Segue o fluxo, querido. Segue esse fluxo. Não é viver na prática do pecado. É deixar o pecado de lado. E o povo de Israel, eles estavam decididos a não pecar mais, a não errar mais. Aí Deus levanta Gideão, um menino. A Bíblia diz assim que ele chegou, estava amassando uva. E um anjo subiu em cima de uma árvore, estava em cima de uma árvore e falou para ele que ele ia salvar o povo de Israel. Mas aquele menino, ele não confiou. O próprio anjo falou para ele assim, creia na tua força. O Senhor está falando para você nesta noite. Creia na força que você tem. Você é forte. Você é forte. O Senhor é que te capacitou. Você é forte. E a Bíblia diz assim que aquele anjo falou a Gideão, você é forte. E você vai livrar o povo de Israel. A Bíblia diz assim que Gideão, ele falou, como eu posso fazer isso? Eu sou o menor da minha casa. Escuta só, querido. A minha casa é a menor da aldeia. E ele foi se diminuindo a cada vez mais. Não faça isso. Você é forte. E o Senhor, Ele conta com você porque Ele sabe da tua capacidade. Ele sabe aquilo que está aí dentro de você. Ele sabe daquilo que você pode produzir, querido. Minha querida. Ele sabe que você é forte. Não seja fraco e não deixe com que as pessoas falem que você é fraco ou fraca. Você é forte. E a palavra do Senhor diz assim que aquele anjo, que Gideão, ele foi, fez
deu holocausto aquele anjo que estava, aquele anjo ele pegou e colocou tudo em cima de uma pedra. E antes disso a Bíblia vai dizer que dentro da casa na casa de Gideão havia altares. Escuta só como é importante para que você entenda isso. A Bíblia diz assim que Gideão, ele falou assim para o anjo: por que você... Vou falar com as minhas palavras, tá, querido? Eu quero que você entenda melhor. Por que o Senhor deixou o nosso povo sofrer até agora? O Senhor não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas só que Gideão, ele vinha dentro de uma prática de erro estabelecida pelos seus antepassados. Seu pai, o povo onde ele vivia. Tanto que a Bíblia vai dizer assim que o anjo, na segunda vida, fala para ele que ele tinha que pegar os altares a qual estava estabelecido ali dentro da casa dele, quebrasse. Por quê? Porque era um povo incrédulo, que acreditava em outras coisas. Acredite no Deus de Israel, porque o seu socorro presente está nele, querido. E a Bíblia diz assim que ele fez aquele holocausto ao Senhor. E o povo chegou. Escuta só. O povo chegou e aquele altar era um altar dedicado a Baal. E o povo chegou e viu no outro dia e viu que aquele altar tinha sido quebrado e que tinha sido feito um holocausto ao Deus de Israel. O povo se irou e quis matar Gideão. Escuta só isso. O pai de Gideão, que estabeleceu também altares a outros deuses, chegou e falou para aquele povo: ei, se esse Deus Baal é tão poderoso, por que ele deixou fazer isso com o altar? Acredite, Senhor. Acredite, meu querido. A Bíblia diz assim que muitas vezes nós servimos outros deuses, nós estabelecemos outras crenças. Olha que louco. E isso, ao invés de nos subir, nos levar ao alto, vai nos fazer cair cada dia mais e mais. E sabe qual que é o pior? Essa crença, essas coisas, vai nos causar uma cegueira e não vai deixar nós vermos aquilo a qual Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz assim que Gideão, ele se colocou como soldado. E ali ele convocou outros soldados. Ele convocou outros soldados, querido. E a Bíblia vai dizer assim que foram 32 mil soldados, olha só. 32 mil soldados. E a Bíblia diz assim que o Senhor chegou e falou assim, ó, escuta só. Pega 22 mil, pega os que estão com medo e manda voltar para casa. Pergunta a eles, os soldados que estão com medo, e pede para voltar. Meu querido, sabe quantos soldados foram? Foram 22 mil soldados com medo. Você consegue entender isso? Eu não sei, meu querido, com quem você anda. Eu não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa. Presta atenção nas amizades. Porque muitos deles estão com você porque você tem algo a oferecer. Meu Deus, olha onde Deus me levou agora. A palavra do Senhor diz assim, olha, escuta só. Que Judas, ele andava com Jesus. Presta atenção nisso, querido. A aparência de Judas era uma aparência formosa, de homem de Deus, de um cara edificador, de um cara influenciador. Ninguém suspeitava de Judas por nada. Judas sentou à mesa com o rei, com Jesus,
ceiou com Jesus. Você consegue entender? Judas ceiou com Jesus. E quando Jesus falou que um ia trair a ele, entregar nas mãos dos romanos, ninguém suspeitou de Judas. Sabe por quê, querido, meu querido e minha querida? Eu quero que você entenda. Judas, ele parecia ser uma ótima pessoa. Ele parecia ser um servo de Deus íntegro. Você consegue entender? Só que Judas, ele viu em Jesus a oportunidade de lucrar. Judas viu em Jesus a oportunidade de ganhar. Com quem você está andando? Essas pessoas a qual você está andando, de repente elas estão vendo em você, querido, a oportunidade de lucrar com a sua vida. E isso pode te levar à morte. Pensa nisso. Reflita nisso. Olha que pode ter Judas ao seu lado tentando lucrar com você e isso pode levar você à morte. Voltando para a palavra, a qual Deus estabeleceu a nós aqui em Juízes. A Bíblia diz que esses 22 o Senhor fez voltar. O Senhor ainda falou mais a Gideão. Falou, leva esse povo, nós iremos diminuir esses soldados que sobraram. Leve eles e vai até o rio e faça beber água. E a Bíblia diz assim que esses soldados beberam água, mas muitos deles se prostraram ao rio como um animal, como um cachorro e beberam água. E outros se apoiaram na espada e trouxeram a água até a boca. A Bíblia diz assim que todos esses que se prostraram como animais, esses, querido, foram embora também. Escuta só. Deus, ele conta com a minoria para que saia vencedor em certas oportunidades, em certas batalhas. Vigie com quem você anda, porque de repente essas pessoas podem te levar à derrota. Elas podem estar contigo, porque a palavra do Senhor diz aqui que esses soldados, o Senhor ele diminuiu esses soldados para que Israel não se engrandecesse para o seu próprio nome. Veja as pessoas a qual você está andando. Que essas pessoas não venham te levar à derrota. Vigie. Comece a separar verdadeiros soldados, pessoas que estão com você, querido e minha querida, para ver a sua vitória e não a sua derrota, ou até mesmo para levar você à vitória, para se colocar e falar assim, se auto-engrandecer e falar, ele está nessa posição porque eu ajudei. Você consegue entender isso? Pessoas soberbas. E o Senhor está limpando no meio do teu povo esse tipo de pessoas soberbas, essas pessoas arrogantes, egoístas, que acham que se um cresceu foi por causa dela. Saiba que você é capaz de crescer, você é capaz de vencer sozinho. Porque Deus te estabeleceu a vitória quando Ele diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E a Bíblia diz assim que esse povo que sobrou, esses soldados, é aquele que Gideão ia contar. São poucos que você pode contar. A Bíblia diz assim que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então são com poucas pessoas, queridos, que você pode contar. Que você pode depositar a sua total confiança. E saber que essas pessoas não vão recuar quando você mais precisar delas. Amém? A Bíblia diz assim que, então, o Senhor chegou até Gideão. Só que eu quero frisar algo.
Gideão, ele provou o Senhor, lá no versículo 37 ao 39, 40, se eu não estou enganado. Ele provou o Senhor por 2 vezes, para saber se era ele mesmo que era para levar ao povo de Israel a libertação novamente, a guerrear, a levar ao povo a ser livre. Ele questionou o Senhor, pediu prova de Deus 2 vezes. Meu filho, meu querido, se você não tem certeza se é Deus falando com você, peça prova a Deus. Ele não vai se irar com você por você querer saber se realmente é Ele que está falando contigo. Ele não vai se irar. E assim Gideão fez por 2 vezes. Só que a palavra do Senhor diz assim, que no versículo, no capítulo 7 de Juízes, Gideão não questionou mais Deus. Mas lá no finalzinho, no versículo 5, o Senhor fala para Gideão assim, ó, você está com medo. O Senhor sabia aquilo que estava no coração de Gideão. E dentro de Gideão ele tinha medo. Porque o Senhor reduziu o exército dele a mísero 300, é isso? 300 homens. Se eu tiver errado, me corrija aí alguém, tá, pastor? 300 homens. Reduziu de 32 para 300 homens. E o medo estava em Gideão. O medo, ele habita em nós. Mas nós temos que tomar a posição de guerreiro. A palavra do Senhor diz assim, que Deus falou para ele, então vai, Gideão. Vai, querido. E se infiltra no meio do exército inimigo. E veja o que está acontecendo lá. A Bíblia diz assim que quando Gideão chegou com mais um soldado, ele ouviu um soldado inimigo contar um sonho. Olha que louco. Deus, ele testifica no coração do inimigo que ele irá perder a guerra. Você consegue entender isso? Meu querido, a Bíblia diz assim que o soldado inimigo, ele sonhou que tinha descido um pão rolando e destruído a tenda. E o outro testificou, essa é a espada de Gideão. Eita glória! Você consegue entender isso? O Senhor, ele testificou no coração do inimigo que o inimigo ia perder a guerra. Ele colocou medo no inimigo. O medo que estava em Gideão passou a estar no exército inimigo, que era muitos. A Bíblia diz assim que era como a areia do mar. Você consegue entender? E Deus estabeleceu medo no meio daquele povo inimigo para que ele fosse vencer, para que Gideão fosse vencedor, para que o povo de Israel saísse vencedor. O Senhor já estabeleceu a sua vitória, porque ele já decretou a derrota do inimigo, e o inimigo sabe que ele é derrotado e você é vitorioso. Aleluia! Deus, ele fez isso. Ele colocou medo. Ele colocou o medo, e além do medo, ele já colocou no coração do inimigo do jeito que o inimigo seria derrotado. E às vezes, meu irmão e minha irmã, você não vai precisar nem ir para a batalha. O Senhor vai te dar estratégias, a qual você, meu querido e minha querida, você anda labacai. O Senhor deu uma estratégia a Gideão, que ele não precisou empunhar espada. Ele não precisou ir para a guerra.
porque o Senhor já tinha entregado a Decamadaia Surianda Labacai, já tinha entregado os inimigos na mão de Gideão, Alai da Surianda Labacai. O Senhor já decretou a tua vitória, meu irmão e minha irmã. Você não vai precisar empunhar a espada. O Senhor já te deu estratégias maiores em nome de Jesus para que não haja perda. Você consegue entender? O Senhor deu estratégia a Gideão para que não houvesse perda. Adecamadaia Surianda Labacai. O Senhor já decretou a tua vitória. E o inimigo sabe disso, tá? O inimigo sabe que ele é um derrotado e que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então tome a tua posição em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor disse que o Gideão, ele voltou, ele é aquele soldado, e já acordou os outros e deram vasos, deram trombetas a ele, e a estratégia toda para que fosse até o inimigo sem guerrear e recebesse a vitória. A sua vitória já está preparada. Tome a tua posição. Você não vai precisar guerrear, não vai precisar pegar a espada, só vai precisar tocar a trombeta, vai precisar tocar os Vadecamandai Assuri Andalabacai. Você consegue entender? A sua vitória já é sua. O Senhor já decretou. Então tome posse da tua vitória. Aleluia. Eu quero que você entenda, não seja reprovado. Não seja, porque você já foi aprovado por Deus. Gideão, ele achou que ele era um reprovado, mas não, Deus já tinha reprovado Gideão, assim como o Senhor já aprovou a sua vida. Gideão não foi reprovado, Gideão foi aprovado por Deus. Mas eles se achavam reprovados por se diminuir, por achar pequeno, por achar que não era capaz. E olha o que Deus fez. Deus entregou sobre a mão de Gideão a vitória. E é isso que Deus tem para a sua vida, meu querido e minha querida. Não se coloque como um derrotado. Não se coloque como um reprovado. Não diminua a sua vida, não diminua a tua casa, não diminua a tua família, não diminua a tua igreja, não diminua o teu irmão. Saiba que você é aprovado por Deus. E se Deus te chamou, é porque Ele conta com você e sabe da tua capacidade. Daquilo que está aí dentro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, Pai maravilhoso e eterno. Meus irmãos, eu quero deixar esta palavra ao teu coração. E não, Pai, de Camandaia Suri Andalabacai. A vitória já é sua. A vitória já é sua. E o inimigo sabe disso. Então não perca. Não perca a tua vitória. Ela é tua. Ela é tua. A vitória é tua. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Eu quero agradecer em nome de Jesus a vida de cada um de vocês que recebeu essa palavra, que entrou nessa live, em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, querido, assim como edificou a minha. Em nome de Jesus. Peço perdão pelo atraso da live, que era para começar às 7, começou a quase 7h20. Em nome de Jesus, vem cá louvar. E pastor André, pastora Sandra, obrigado em nome de Jesus por essa oportunidade que os senhores me deram de estar ministrando a palavra na live. Nunca fiz isso, mas espero ter contribuído para o reino, para a honra e glória do Senhor. Vamos louvar mais um hino e em seguida a gente encerra com uma oração, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui, virar para ela.
tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, 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 oh. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso e eterno. Quero agradecer ao Senhor, ó Pai amado, por esta palavra. Quero agradecer ao Senhor por cada vida, Deus de Israel, que entrou nessa live, aquelas que ouviram, todos do Facebook, meus amigos, os conhecidos, meus familiares. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, entra com a sua provisão dentro de cada lar, Senhor. Estabeleça, Senhor amado, a tua presença dentro desses lares, ó Deus de Israel. Faça um coração forte, para que cada um venha reconhecer, ó Pai amado, o potencial que cada um tem. Assim como aquele anjo falou a Deus de Israel, a Gideão, que Gideão era um homem forte. Meu Deus, eu declaro sobre a vida de cada um, você é forte, você é forte, você é um Gideão. A vitória já está em tuas mãos. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Não há enfermidade, não há falta de emprego, não há, em nome do Senhor Jesus, não há nada que você não possa vencer. Creia, o Senhor já estabeleceu a vitória em tuas mãos, meu querido e minha querida. Seja mais que vencedor em Cristo Jesus, e isso só depende de você, só depende de você. Em nome do Senhor Jesus, receba a sua vitória, em nome de Jesus. E obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém, querido. Fiquem na paz do Senhor Jesus.